Vamos falar de economia agora? O dólar subiu e fechou segunda-feira a R$ 5,85. E o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, encerrou em queda. Então, para fazer uma análise do mercado financeiro aqui no país, a gente faz conexão com o economista Miguel Daoud. Miguel, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. Boa tarde, Kelly, boa tarde a todos. Vamos explicar para quem está em casa o que aconteceu no dia de ontem. Bom, ontem foi um dia de estresse no mercado financeiro que teve início numa fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que, questionado numa entrevista que ele estava dando para uma rede de televisão, ele disse que os Estados Unidos, sim, poderiam entrar num processo de recessão, né? Mas isso era algo passageiro até que houvesse a consolidação das medidas que ele tomou. Bom, o que quer dizer isso, né? Eu acho que é importante, a gente ouve muito o que ocorreu ontem, esse estresse do mercado financeiro, e a gente pensa, né? Bom, mas nada mudou na economia, a economia continua a mesma, não é o fato do presidente dos Estados Unidos ter dito que pode entrar numa recessão, já acontece todo esse pânico, né? Algumas empresas americanas, incluindo a Tesla, empresa de tecnologia, perderam lá em torno de $1 trilhão, que não é brincadeira, né? As empresas perderem $1 trilhão em um dia é muito dinheiro. Mas o que acontece? O mercado financeiro, ele trabalha com expectativas, né? Aliás, toda a sociedade, né? Todo mundo trabalha com expectativa. Você trabalha, você tem uma profissão, você sempre tem uma expectativa de qual vai ser o seu futuro diante daquele seu trabalho. E o mercado financeiro não é diferente. E no mercado financeiro, você tem trilhões de dólares sendo negociados no futuro, lá na frente. Esses contratos futuros, né, de tudo que você possa imaginar que é negociado no mercado financeiro, eles são indexados pela inflação, indexados pelos juros, indexado por uma série de fatores, se é um contrato de commodities ou se é um contrato de ações, você tem toda essa indexação. Então, o mercado futuro, ele estava muito otimista em relação ao que vinha acontecendo, mas estava com o pé atrás nessa questão tarifária do presidente dos Estados Unidos. E quando ele reconhece que vai ter uma recessão, o que significa isso? Esses contratos futuros que estão indexados, então as pessoas pensam assim, bom, os Estados Unidos vai entrar no processo de estagflação, ou seja, o que é isso, né, esse nome feio? É uma economia estagnada, né, porque os Estados Unidos hoje ele pode ter uma diminuição do crescimento com inflação. Inflação significa o quê? Aumento de juros. Aumento de juros, nós não estamos prevendo isso, então traz isso para o presente. Então, este movimento, muitas vezes, pode causar um risco sistêmico, de pequena intensidade, média ou grande intensidade. Então, o que aconteceu ontem foi exatamente isso, uma mudança de expectativa que trouxe para o presente um cenário diferente do que o mercado imaginava. Olha, eu sempre falo que eu adoro apresentar o Conexão porque a gente aprende diversos assuntos de um jeito fácil graças aos nossos entrevistados e tem mais uma notícia que está linkada a isso, viu, Miguel? Olha só, porque não foi realmente só no Brasil o abalo, não. As bolsas de valores ao redor do mundo também caíram e isso por conta desse receio sobre a economia norte-americana em meio à guerra comercial iniciada por Donald Trump. Agora, Miguel, você acha que o Donald Trump já não sabia que ia acontecer todo esse rebuliço a partir do momento que o presidente dá uma declaração dessa, ou seja, uma possível recessão americana? Bom, aí, Kelly, eu acho que você faz uma pergunta interessante, né? Donald Trump não é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que chegou onde chegou, tanto como empresário como político, é uma pessoa que é inteligente. Mas a análise, eu acho que ela tem que ser feita pelo sistema mais sociológico, antropológico e psicológico, né? Porque ele tem uma vaidade muito grande, né? Ele assumiu, né, a presidência dos Estados Unidos com uma promessa de que ele mudaria todo o cenário
viu que o americano estava cansado de inflação, que não está acostumado. Ele colocou que os Estados Unidos estavam sendo feitos de bobos, né, pelos seus aliados, e que os Estados Unidos dava dinheiro para o mundo, né? Então, isso tudo levantou, né, a vaidade dele e a autoestima do americano. Agora, ele sabe, sim, dessas consequências, mas ele acha que o mundo vai baixar a cabeça, né? Vai falar, não, então, vamos lá fazer o que o senhor quer. Não, a China já começou a taxar o Canadá, né? Para avisar o mercado, olha, se vocês ficarem do lado dos Estados Unidos, eu vou fazer isso também. Aumentou as tarifas da China, né? Perdão, dos Estados Unidos, as exportações americanas para a China. Então, você começa a causar um processo de recessão, né, na economia mundial, e os Estados Unidos hoje, o PIB dos Estados Unidos hoje, o equivalente a 70% do PIB americano é consumo. E esse consumo vem de importação americana. Hoje, 4 trilhões de dólares é o fluxo de comércio. Então, você começa a gerar uma instabilidade muito grande que não vai ser bom para ninguém, né? Então, ele sabe disso. Agora, a gente só não consegue entender, né, a lógica dele continuar insistindo. Ainda hoje, o mercado já aqui, estava vendo aqui, acabou de novo entrando em pânico, porque ele vai aumentar a tributação do Canadá, que sempre foi um país aliado a ele. Então, olha, é uma pergunta que eu acho que só um psicólogo, um psiquiatra que conseguiria resolver, porque é difícil entender as consequências desse comportamento, né? Na minha opinião, pode ser uma vaidade que não tem limite e isso acaba complicando a vida, inclusive do planeta, porque ninguém ganha isso. Agora, Miguel, posto esse cenário todo, né? A gente pode imaginar que vai ser um ano complicado para o mercado, tanto pela guerra comercial, né? Essa tarifação, né? Um aumenta a tarifa e outro faz a retaliação, quanto a gente tem um momento ainda de guerras, né, acontecendo. Então, a gente pode dizer que vai ser um ano desafiador? Não tenha dúvida. Vai sim ser um ano preocupante, né? Para alguns países mais, para outros menos, porque você estava vivendo, né, desde a crise de 2008, hein? Olha o tempo que as taxas de juros caíram demais, né, para poder manter a economia estável. Depois nós tivemos várias outras crises, né, que ocorreram, ataques às gêmeas, tivemos outros crashes nas bolsas, e tudo isso acabou levando hoje o mundo a uma alavancagem muito grande. Então, quando você muda esse cenário de repente, o ajuste ele é doloroso, porque muita gente fica para trás. Não sei se você tem observado, você abre jornais, você vê que as grandes empresas brasileiras estão com dificuldade, porque tem que administrar suas dívidas, vão ter que pagar mais juros, tinha umas endividadas em dólar. Então, essa mudança, ela traz uma dificuldade. Vamos esperar que só seja isso, só essa dificuldade, que não tenha consequências maiores. Então, vai ser complicado sim, viu, Kelly? E a gente vai seguir de olho. A gente vai seguir de olho acompanhando, tentando entender, porque o que acontece lá também pode nos impactar aqui. Miguel, muito obrigada, viu, pela análise. Sempre para a gente é importante te ouvir. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Um abraço a você e um abraço a todos. Outro, muito obrigada.